Recording. Hello. Ah, oi! E Hello. aí? Hello! Hello. Hello! Seinfeld. Hello! Hello. Hello! Cada vez mais centradas, focadas, Ai. profissionais. Eu acho Ai. engraçado que quanto mais a gente faz o podcast, ao invés de ficar mais profissional, a gente fica mais doida. Ai, gente, mas então, sem mais delongas, hoje a gente vai para a Austrália para falar de Martha Rendell. Você já ouviu falar nela? É um Não. caso vintage, um caso vintage. Vintage. Vintage do início do século XX. A Martha Rendell nasceu em 1871 em Adelaide. A gente não tem muita informação sobre a infância e adolescência da Marta, mas a gente sabe que ela saiu de casa com apenas 16 anos de idade e que durante a adolescência, muito nova, ela teria dado à luz a 3 filhos ilegítimos, ou seja, fora do casamento. Sendo então considerada pela sociedade da época uma mulher de vida fácil, uma mulher promíscua. Quando ela tinha cerca de 20 e poucos anos de idade, ela se envolveu com um homem casado chamado Thomas Nichols Morris. E o Thomas era casado com uma mulher chamada Sarah, com quem ele tinha nada menos que 9 filhos. Meu Deus! Não tinha televisão, né? Então, quando os rumores e fofocas sobre o affair dele com a Marta se espalharam pela cidade, ele juntou as trouxas e mudou com a família inteira para Perth, sob a desculpa de buscar novas e melhores oportunidades de trabalho. Porque aparentemente a Marta, ela era uma mulher bem pobre e algumas fontes dizem que ela trabalhava na casa da Sarah e do Thomas. Eu não sei se isso é verdade, porque o Thomas não era um homem de muito dinheiro. E ele tinha nada menos do que 9 filhos para criar. Mas, de qualquer forma, o affair dele com a Marta foi um escândalo na cidade, né? Então começaram os rumores e as fofocas, e ele falou: ai, gente, vamos se mudar para eu conseguir um emprego melhor. E foi o que eles fizeram, eles foram todos para Perth. Mal começamos e já estou brava. Vai ficar pior. Ah. A Marta, não querendo largar o osso, deixou para trás os 3 filhos que ela tinha e seguiu o homem dela, se mudando também para Perth logo depois. Meu Deus, Marta! Pra que Ele já isso, tem gente? 9 filhos! Pois é. É por isso que ela deixou os dela pra trás. Ela falou: não, gente, 12 não vai dar certo. Naquela época, divórcio era ilegal e considerado um pecado. Logo, era impossível para o Thomas se divorciar da esposa. Mas eles poderiam se separar. E foi exatamente isso que eles fizeram quando, em 1906, o Thomas resolveu largar sua esposa para iniciar uma nova vida com a Marta. E juntos eles se mudaram para East Perth, onde os rumores e fofocas não os acompanhariam. E a Marta começou a ser apresentada como Senhora Morris, a esposa do Thomas. Isso numa época, gente, que você virava o quarteirão, você começava uma nova família. Entendeu? Porque não tinha Lembra? rede Quando... social, ninguém se encontrava, você não precisava ir muito longe, eles foram de um bairro para o outro. Lembra quando a gente fez o caso do Dr. Crippen, que a Cora, antes dela conhecer o Dr. Crippen, foi meio que assim? Ela foi trabalhar na casa, em menos de um ano, o dono da casa, né, o cara que morava na casa, internou a esposa num sanatório, dizendo que ela era, entre aspas, insana, e colocou a Cora dentro de casa, e para todo mundo ela se apresentava como a esposa do cara. E foi Aparentemente, isso será que o que era uma Thomas coisa? fez. É, Mas eu acho que isso era uma coisa meio que normal, porque eles não podiam se é. divorciar, então eles tinham que se mudar, alguma coisa tinha que acontecer, algum grande, né, tipo, a mulher ficou louca, ou eles se separaram e tal, e daí você tinha que se mudar para evitar
os rumores, as fofocas, o julgamento da sociedade, porque você podia perder emprego, você podia ser ostracizado da sua rede social, né, da sua network ali. Eu imagino quantas das mulheres loucas eram realmente loucas, né. Pois é. A gente vai Hum. falar um pouco disso inclusive nesse roteiro. Então, eles se mudaram para East Perth, onde ele construiu uma casa nova com essa mulher, um lar novo com essa mulher, e ela começou a se apresentar como senhora Morris, como se eles fossem casados. Porém, contudo, no entanto, como tudo que começa errado, a vida familiar desse casal imediatamente se mostrou muito mais difícil do que eles imaginavam. Porque na separação, o Thomas havia ficado com a guarda dos 5 filhos mais novos. E como 5 filhos, uma nova casa e recomeçar a vida do zero em outra cidade custa muito caro, né? Como diria a Luana Piovana, dá muito trabalho. Eu imagino também que ela deva ter ficado com os filhos mais velhos, até pra ela ter uma ajuda pra conseguir tocar, pra conseguir se sustentar, né. A vida, né? Porque daí eles já começaram a trabalhar, provavelmente, para ajudar a mãe solteira agora, né? Sim, A mãe abandonada, não solteira. Mas como eles tinham se mudado para uma outra cidade, começado um novo lar, eles tinham 5 filhos, que eram bastante novos, a família vivia na pobreza. E os dias claro. da Marta se resumiam em lavar, passar e cozinhar, e cuidar de 5 filhos que não eram dela, Sendo que os enquanto 3 dela ela deixou pra trás, né. exatamente, enquanto Thomas tinha que trabalhar longas horas e nunca estava em casa. E assim, gente, se ela não teve se ela teve a coragem de abandonar os 3 que eram dela, imagina o tipo de afeto que ela tinha pelos 5 que não eram dela. E assim, é muito aquilo de cuidado com o que você deseja, né, porque ela conseguiu exatamente o que ela queria, né. Exatamente. Foi isso que eu não, eu escrevi isso no meu roteiro, mas depois eu apaguei. Mas ela estava achando que ela tinha conquistado o que toda amante queria, né. Porque as crianças tinham sido claramente instruídas, inclusive, a chamar a Marta de mãe. Então ela estava sendo a esposa, essas 5 crianças chamavam ela de mãe, ninguém em East Perth sabia que ela era amante antes, né, e eles estavam vivendo como se fosse uma família feliz. Isso obviamente e assim, eles ficaram 10 anos juntos antes dele largar a esposa, eles já tiveram aquele affair, ó, por muito tempo. Então ela Sim. estava esperando a vez dela já fazia muito tempo. E isso é muito triste, porque a gente vê muito isso até hoje, né, existe muita mulher e é uma coisa do sei lá, é mais uma vez culpa da nossa estrutura patriarcal, né, porque a gente vê muito caso de mulher que muitas vezes é ingênua, muitas vezes é inexperiente, muitas vezes tá meio perdida ainda, que cai nesse discursinho do: "Ai, eu estou nesse casamento pela conveniência, porque a gente tem filho, eu sou muito infeliz", a Uhum. gente nem se encosta mais, a gente só tá casado no papel. Aí a pessoa espera, abre mão de um monte de coisa, abre mão de um monte de oportunidade, até de carreira, de vida e Ah, tal, pra seguir o cara. Nos poucos casos em que o cara larga da esposa pra ficar com ela, depois daqueles primeiros meses, né, de "Nossa, eu de consegui", lua de você mel. o primeiro dia que o cara chegar atrasado em casa, você vai achar que ele tá com outra. Porque ele estava com você quando ele chegava tarde em casa. Então, assim, Exatamente. você estava do outro lado e o que a gen muita e é triste isso, porque é uma coisa que é maturidade que te ensina que quando o cara transforma, né, e é horrível falar isso, eu gostaria de não ter que falar isso, mas é muito difícil esse comportamento mudar, o padrão de comportamento vai se repetir. Porque muita gente continua caindo. É, Então a gente tem que aí mudar realmente a mentalidade, a mulher tem que mudar a mentalidade da mulher, a gente não vai mudar os homens. Os homens têm que resolver entre eles, porque não, a talvez gente eles até mudem, não é, não, isso não com a foge do nosso sociedade controle. muda e É. tal, hoje em dia não é mais tão assim, mas assim, ainda é muito prevalente, tem que ensinar a gente tem que se ensinar mesmo a É, se e sei assim, lá. e mulheres também fazem isso, tá, gente, em todo tipo, mulher faz isso tanto em relacionamento hétero quanto em relacionamento
com Ok. outras mulheres, então gay isso também acontece com mulher, é que pela estrutura da nossa sociedade, é muito mais comum que homem faça isso, porque a sociedade se estrutura de uma forma que, principalmente naquela época, o homem passava o dia inteiro fora e a mulher não tinha Uhum. como saber o que ele estava fazendo. Hoje, os papéis são um pouco Hã. diferentes, né. Às vezes é a mulher que trabalha, fora e o homem que fica em casa, então hoje a gente vê mais dos 2, né, mas na época das nossas mães, na época das nossas avós, era muito mais o homem tendo várias Ah. famílias e a mulher ficando em casa, por conta E dessa tendo que estrutura. aceitar, porque ela era dependente dele. Sim, porque até muito recentemente, até metade do século XX, a maioria das mulheres do ocidente, eu não sei como era no oriente, né, falando do mundo ocidental, Uhum. não tinha nem permissão de alugar uma casa no nome dela, nem alugar, Não. imagina comprar. Então, Hum. assim, como é que você vai ter a sua vida se você não consegue alugar uma casa sem o seu marido assinar? Pois é. Então, né, mas enfim. Então eles viviam essa vida em que o Thomas trabalhava, ela era dona de casa e para todos os vizinhos eles eram marido e mulher e os 5 filhos eram deles. Obviamente isso também trazia um desafio. Porque você tinha que manter um segredo e esse segredo era guardado por 5 crianças, então você já sabe que não vai dar certo. E o desafio era que as crianças não gostavam da Marta, porque obviamente elas tinham sido separadas da mãe e dos irmãos para o pai ir morar com a Marta, então isso é uma coisa óbvia que as crianças não vão gostar dela. Fora que eu imagino que ela não devia ter muita paciência. A Sarah, mãe das crianças, ela também teve o contato cortado com os filhos. Contato co Isso também era uma coisa acho que meio da época, tipo, ela pegou 4 crianças, ele pegou 5 e depois eles não se falaram mais. Eles se mudaram, depois que seu marido se muda, você nunca mais fala com ele. Então as crianças estavam com saudade da mãe também e dos irmãos. Era muito difícil o relacionamento dessas crianças com a Marta. As crianças também eram muito novas para ajudar de forma significativa com as tarefas da casa, ou elas eram tão novas que elas necessitavam atenção constante. E isso se mostrou um desafio tremendo para Marta, que foi ficando cada vez mais impaciente, irritada e agressiva. E gritar, bater e aplicar castigos absurdos era algo comum na época, Hã. infelizmente. Mas a Marta aparentemente começou a pesar a mão e a ficar cada vez mais abusiva. Existe um rumor de que ela teria batido na Anne, que tinha 7 anos na época, até a menina não conseguir mais andar. Mas isso é uma daquelas coisas que vai ficar, a gente não sabe se é real ou não, e mais pra frente vocês vão entender por quê. Até que um dia, a Marta resolveu que ela simplesmente não aguentava mais cuidar do filho dos outros. A primeira vítima fatal foi a pequena Anne, de apenas 7 anos de idade. A Marta começou colocando alguma coisa na comida da Anne para que a comida deixasse a menina com dor de garganta. E a gente não sabe exatamente o que que é, eles só falam que ela colocava alguma coisa na comida. Então eu fico imaginando se era um pouco mais, tipo, sal, alguma coisa que fazia ela tossir, que fazia Eu ela ficar pensei com a em garganta soda cáustica. irritada. Pode ser também. Mas quando a menina reclamou de dor na garganta, a Marta a tratou com um medicamento que ela passou na garganta da Anne com um cotonete ou algo do tipo. Eles só falam que ela passava, assim, um remedinho no atrás da garganta aqui da Anne. E esse medicamento, porém, era ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido extremamente corrosivo para o tecido humano. E o tal remédio machucou e inflamou tanto a garganta da menina que ela basicamente não pôde mais comer. E assim morreu de fome pouco tempo depois. Gente, olha o nível de crueldade. O médico que assinou o atestado de óbito da pequena Anne listou difteria como a causa da morte. E difteria é uma infecção que causa inflamação da garganta, dificuldade de respirar e febres altas. Então, desculpa.
Ela pode ser extremamente grave e, se não tratada, levar à morte por insuficiência respiratória, cardíaca ou renal. E como a vacina para a difteria só foi criada em 1923, não foi uma surpresa quando a pequena Anne sucumbiu à suposta doença em 1907 e a Marta então ficou acima de qualquer suspeita. Alguns meses depois, a Marta fez a sua segunda vítima, a pequena Olive Morris, de apenas 5 anos de idade. E o modus operandi foi o mesmo: causar uma irritação na garganta e, quando a criança reclamar, tratá-la com ácido clorídrico, causando uma inflamação tão forte que a criança morria de fome. Nossa, eu não sabia nem que era fácil assim conseguir ácido clorídrico naquela época, porque falam que é bem Não, corrosivo, né. é muito mas naquela época você conseguia qualquer coisa, né, era É impressionante. verdade. Você falava: "Nossa, tem uma barata dentro de casa", daí você Calma na aqui. farmácia eles te davam uma bomba atômica. Ela É. fala: "Tá bom, aqui ó, sem problema, nenhum efeito colateral, vai na fé". Mais uma vez, a causa da morte foi listada como difteria e ninguém desconfiou da madrasta. Apenas um adendo é que algumas fontes mais honestas, talvez, elas mencionam uma condição membranosa não diagnosticada na garganta. E a certidão de óbito da Olive menciona hemorragia e febre tifoide. Então, e essa membrana, essa condição membranosa na garganta parece muito com difteria. Então, algumas fontes falam que não, que ela morreu de fome, outras mencionam que na certidão de óbito menciona hemorragia e febre, que tinha realmente uma condição membranosa na garganta. De qualquer forma, a Marta ficou acima de qualquer suspeita e ela, como ela era muito esperta, ela resolveu esperar alguns meses antes de aplicar o mesmo modus operandi no seu terceiro enteado, o Arthur Morris, de 14 anos. Quando o Arthur morreu em 1908, o médico desconfiou, porque já era a terceira criança que morria na casa dos Morris de difteria, né? E, assim, num período de pouco mais de um ano. Porque a É. Anne morreu em 1907, o Arthur morreu mais pra frente em 1908, mas assim, pouco mais de um ano a terceira criança é meio complicado, né? Não dá pra te defender, amiga. Então o médico desconfiou que algo pudesse estar errado e solicitou uma autópsia do corpo do menino. E a Marta autorizou a autópsia, com a condição de que ela estivesse presente. E a Oxi. gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa autópsia. Aparentemente, quando eles começaram a investigar a garganta do menino, ela parou a autópsia e falou que eles já tinham o suficiente. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu não sei até que ponto um pai poderia intervir na autópsia de um médico legista. A Mas gente assim, não se sabe isso o que realme exatamente aconteceu. é. Mas se isso realmente aconteceu, ela levantou muita suspeita pra ela mesma, né. Então, ou ela estava só querendo preservar o menino, preservar o corpo do menino, porque naquela época também, as pessoas tinham uma visão da Ah, morte é, muito romântica, né, era: "Ai, não é, pode machucar o corpo do menino", não sei até onde isso entrava, sabe. é. Essa religiosidade da época entrava na equação, se ela não queria que cortassem o corpo do menino, para ele ficar o máximo preservado, assim. Não sei. Esse caso tem alguns debates interessantes. Em 1909, ela voltou a sua atenção para o quarto enteado, George, de também 14 anos. E ela fez tudo exatamente igual, mas o George foi mais ligeiro. Ele, vendo que ele estava ficando cada vez mais doente e fraco, ele resolveu fugir de casa. E quando os vizinhos ficaram sabendo que o George tinha desaparecido, eles contactaram a polícia, que encontrou o menino na casa da mãe. Aparentemente, quando o George chegou na casa da mãe, a Sarah,
a Sarah sequer reconheceu o filho, porque ele estava tão diferente, magro, estressado e claramente desesperado por ajuda, que quando ele abordou ela, ela falou: "Gente, quem é você?". Eles já não tinham se visto há algum tempo, sabe, há alguns Nossa, que anos. horror, imagina. Não reconheceu o próprio filho. E imagina o susto dele quando a mãe dele não reconheceu ele. Conheceu, daí que você vê o quanto você mudou e daí você entra realmente em desespero, né. Ela imediatamente cadê? Ah, então, a Sarah imediatamente contactou a polícia e pediu a guarda do filho, porque o George disse que não queria voltar para casa do pai. O George disse para a polícia que sua madrasta havia assassinado seus irmãos e ela pretendia fazer o mesmo com ele. Então, o juiz concedeu a guarda do George para a mãe e uma investigação foi levantada, né, na casa dos Morris. A investigação também levantou que a Marta teria comprado altas doses de ácido clorídrico no mesmo período em que as crianças estavam doentes, mas nenhum depois de sua morte, depois da última morte. E eles sabiam, eu esqueci de falar isso, mas eles sabiam que era ácido clorídrico, porque o George falou que ela assassinou os irmãos dele usando spirits of salt, que era como era conhecido o ácido clorídrico que você comprava na farmácia, na loja. Nossa, espíritos de sal? Espíritos de sal, spirits of salt, que é tipo, acho que spirits é É tipo álcool, destilados, né, né. é destilado de sal, de sais, né. Eu não conseguia falar, eu estava pensando só na manguaça, não estava nem pensando em destilado, como é que é o nome da palavra? Manguaça, manguaça de sal. Manguaça de sal. Bom, então como eu falei, ficou muito suspeito que ela tinha comprado todos esses spirits of salts, tanto ela quanto o Thomas tinham comprado, só que depois da última morte, eles não compraram mais. Com isso, os corpos das 3 crianças mortas foram exumados e ácido clorídrico encontrado nos tecidos de suas gargantas. Testes também foram feitos com porquinhos da Índia e coelhos para confirmar de que o que a Marta supostamente teria feito com as crianças levaria aos mesmos sintomas que as crianças tinham tido. Porque eles falaram: "Ok, a gente encontrou ácido Nas clorídrico na gargantas. garganta". Só que o que isso faz com uma criança? Será que elas morreram disso mesmo? Porque de repente não foi disso que elas morreram. E eles não sabiam o que ácido clorídrico fazia com os tecidos humanos naquela época, o que Uhum. fazia com pequenas doses sendo aplicadas na sua garganta, no fundo da garganta, assim, eles não sabiam se ia levar a todos aqueles sintomas. Mas eles fizeram testes com porquinhos da Índia e coelhos e eles confirmaram que todos tiveram os mesmos sintomas que as crianças. A Marta e o Thomas foram presos, os 2, e julgados. No julgamento, ficou claro de que ele não sabia de nada, mas a Marta foi condenada à morte. Ela morreu por enforcamento no dia 6 de outubro de 1909, na Fremantle Prison, sendo a última mulher a ser executada no estado da Austrália Ocidental. Uou. Vale dizer, e aqui começam os muitos debates desse caso, vale dizer que a Marta se declarou inocente e manteve sua inocência, alegando o tempo todo apenas ter tratado as crianças para difteria. E até aqui eu contei para vocês todas, assim, tudo o que as fontes tradicionais contam. Essa é a história oficial da Martha Randall, de que ela era uma serial killer de crianças e ponto. Mas análises mais recentes do caso dela levantam argumentos para sua inocência e debates bastante interessantes. Em primeiro lugar, não há provas concretas de que ela passou o tal remédio na garganta das crianças. E se ela passou, não há provas de que ela sabia que o que ela estava usando na garganta dos enteados era ácido clorídrico ou que aquilo pudesse matar as crianças. Vale lembrar que spirits of salts, né, que eles falam, que era o ácido clorídrico,
podia ser comprado por qualquer pessoa, e o Thomas também comprou. Então, por que que ele foi declarado inocente e ela foi declarada culpada, como se ela tivesse planejado isso desde o início? Apesar da exumação dos corpos das crianças e do fato de que foram utilizadas as mais extensas análises forenses e experimentos laboratoriais em um julgamento criminal na Austrália Ocidental até então, as provas periciais apresentadas no julgamento não correspondiam aos rigorosos padrões de comprovação exigidos por especialistas britânicos em toxicologia, no século XIX. Então, essas análises que eles fizeram para dizer que era ácido clorídrico e os testes que eles fizeram em animais para dizer que as crianças realmente tinham tido os mesmos sintomas, eles não eram testes que estavam up to standard, que estavam nos padrões de comprovação. Então a perícia não foi confiável, basicamente, resumindo. Assim, eu acredito que qualquer perícia do início do século até o início do século XX seja meio shady. Ah, sim, sim, mas se para os padrões da época a perícia já não era confiável, isso diz muito pra gente. Isso quer dizer que era Diz muito. Tanto que eles é. citam que tem um professor, Alfred Swain Taylor, ele era pioneiro na área de toxicologia, ele era um professor britânico, e ele que fazia os padrões, né, de como que você devia fazer os testes, de como você devia fazer controle, porque também tem isso, quando você faz um teste, você não pode simplesmente falar: "Ó, replicou, tá ótimo". Você tem que fazer um grupo de controle para ver se o grupo de controle não tá tendo o mesmo Sim. problema que você tá vendo no grupo que recebeu ácido clorídrico. Porque se tiver, não é o ácido clorídrico, é outra coisa, né. Então a perícia foi meio shady. No entanto, munidos apenas do depoimento de um menino de 14 anos e de hipóteses e suposições médicas e científicas sobre o que aconteceu com as crianças, a polícia prosseguiu a investigação, o indiciamento e a acusação da e o julgamento da Marta. E daí fica mais complicado, porque o médico da família, aquele que tinha assinado o atestado de óbito, o nome dele era James Cuthbert. Ele prestou um depoimento condenatório contra Marta no julgamento, mas ele visitava regularmente as crianças quando elas estavam doentes, e ele elogiou a dedicação da Marta em cuidar das crianças até a recuperação, mesmo que isso prejudicasse sua própria saúde, porque ela estava extremamente, imagina, gente, são 5 filhos, uma casa para cuidar, uma pobreza desgraçada, e ela estava lá cuidando de 3 crianças que ficaram doentes praticamente no mesmo ano. E ela Hum. estava se desdobrando em 10 para cuidar das crianças e cuidar das que estavam saudável e manter a casa enquanto o Thomas estava trabalhando. E o médico falou: "Nossa, ela está colocando a própria saúde, né, ela está sendo a cuidadora perfeita, ela está colocando a própria saúde em risco para cuidar das crianças". Só que no julgamento ele depois contra ela. A Anne aparentemente não apenas morreu de fome, como todas essas fontes falam. Ela teve convulsões, vômitos e diarreia, e para os quais o médico administrou uma antitoxina difitérica e prescreveu tinturas de láudano para aliviar a dor. Ela morreu em delírio em julho, sendo a causa da morte, segundo o próprio médico, epilepsia e insuficiência cardíaca, condições que podem ser causadas pela difteria. Tá. Olive, George e Arthur foram diagnosticados com febre tifoide. O Olive não se recuperou, sofrendo de vômitos, diarreias e a condição membranosa na garganta, eh, que causou, de acordo com a certidão de óbito, hemorragia e febre tifoide. Então, assim, ele não morreu de fome. Na própria autópsia, no próprio laudo do óbito, na certidão de óbito, diz que ele estava com febre tifoide. Diz que ele teve hemorragia, que ele teve essa membrana na garganta que pode ser causada por difteria.
E se as crianças moravam todas na mesma casa, difteria naquela época você olhava pra criança, estava com difteria. Hum. É que eu não tinha ideia, eu não conheço direito essa doença, eu não sabia se era contagioso, se não era. É bem contagiosa, é contato, você pode contato e ar. A Então febre você tifoide eu pode sei que é por conta da Mary Tifoide, lá que a gente já fez o caso, difteria eu não sabia. então difteria era bem pesado, difteria. É que a vacina, acho que foi nos anos 80 que eles atingiram um Que nível de erradicaram a que doença? praticamente erradicou, tipo 90% dos casos de difteria acabaram, mas é tipo, é uma doença perigosa. Porque ela vai te inflamando, vai te deixando fraca, e daí começa a atacar os rins, começa a te dar taquicardia, começa a te dar um monte de coisa. A gente tem vários profissionais da saúde, eles podem comentar aqui É melhor do que verdade. eu. Bom, existe evidência de que East Perth passava por uma epidemia de difteria na época. Eita. Como eu falei, gente, naquelas condições, uma casa com 5 crianças, não é difícil que as crianças tenham ficado doentes. Durante a acusação, investigação e julgamento, os muitos estereótipos normalmente usados contra mulheres foram aplicados a Marta. E aqui entra muito. Eles viviam nessa família margarina, comercial de margarina, eu sou a esposa, ele é o marido, esses são os nossos 5 filhos. Só que essa não era a realidade. E como eu falei, você manter um segredo quando quem está guardando esse segredo são 5 crianças, é muito difícil. Então os vizinhos já especulavam que não era bem assim a coisa, eles já achavam muito estranho. E os rumores já tinham começado a aparecer. Quando tudo veio à tona, que ela foi presa, eles foram presos, daí ficaram sabendo que ela não era mãe das crianças. Ficaram sabendo que ela era amante que tinha se tornado esposa, que ela era uma homewrecker, né, uma destruidora de lares. E que ela tinha deixado para trás 3 filhos, e que ela isso quis, e não sei o quê, e E não não, sei e o se quê. já viam ela sendo violenta com as crianças tipo, em público, tipo, violenta pra chamar atenção pra época, você só vai acrescentando coisas pra narrativa, né. E acrescentando coisas para narrativas, assim, ó, quem conta um conto aumenta 10 pontos, É. porque as vizinhas, né, as pessoas, né, as fofoqueiras da região, começaram a dizer inclusive que elas tinham visto a Marta bater nas crianças, como eu falei, tinha esse rumor de que ela bateu tanto na Anne que a Anne não conseguia mais andar. Daí teve uma outra lá que falou um outro rumor de que ela teria visto uma criança enferma chorando ou tipo rocking, sabe? Tipo, com dor na frente da Marta e que a Marta tava lá sem fazer nada, plena. A outra já aumentou um ponto e disse que ela estava tirando prazer sexual sozinha enquanto ela via essa criança com dor. Meu Deus, gente! Pois é, então a história foi ficando cada vez mais cabeluda Sim. e não se sabe de onde essa gente tirou isso. Para você ter uma ideia, durante, né, a prisão e julgamento, os vizinhos e curiosos entraram na casa deles para descobrir o real passado deles e para roubar coisa que eles pudessem vender como souvenir. Nossa, gente. Então, assim, o julgamento, obviamente, foi aquele show de horror machista, com milhares de pessoas pedindo a cabeça da madrasta, bruxa, asquerosa, aquela bem, o estereótipo da madrasta péssima. E os outros até debatendo se aquilo era realmente necessário, né? O que está acontecendo, gente? Vamos se acalmar. Não temos provas de que essa mulher fez isso. Só que foi meio que assim, uma loucura na região. Foi meio que um pseudo-linchamento, né. A galera Pois querendo a é. cabeça da pessoa. Pois é, e os jornais obviamente alimentavam tudo isso, porque eles estavam vendendo que nem água nessa história. Então eles estavam inclusive aumentando esses rumores e se aproveitando de: "Ai nossa, vem aqui, você sabia que a sua vizinha era violenta?" Dela: "Sabia, uma vez eu vi ela tirando prazer sexual na frente de uma criança doente, ela era sádica, ela era terrível."
E até hoje essa é a reputação da Marta, de que ela era isso, de que ela tirava prazer sexual de ver as crianças sendo envenenadas por ela. Nossa, E a gente. gente não sabe se isso é verdade, não tem como voltar atrás e ver se esse julgamento foi justo. Mas, né, é é muito difícil, gente. No final do circo todo, a Martha Rendell foi enforcada apenas 20 dias depois de ser condenada. Nossa, gente. Pois é. Como eu falei, a reputação dela segue sendo de uma serial killer fria e sádica, e assim como aconteceu com tantas outras mulheres, nós não sabemos se essa reputação é correta ou não. E essa é a história de Martha Rendell, e eu quero saber a opinião do ouvinte, porque eu realmente não sei o que pensar. Eu acho muito estranho 3 crianças terem morrido num período de 1 ano na mão dela. Mas ao mesmo tempo, era o início do século XX, gente, e tudo era horrível. Em termos de doença, todo mundo ficava doente, higiene não era o mesmo que a gente sabe, que não é a mesma higiene que a gente tem hoje. Sei lá, as pessoas morriam de qualquer coisa, de qualquer bactéria, então eu não sei também. É que aquilo, Meio 2 dividido. coisas, né, 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. É possível que, tenha sido um julgamento podre, péssimo, tipo, que para os padrões da época o julgamento não tenha sido justo, e também que ela seja culpada. Sim, porque Tipo, afinal não de muda o contas fato tinha, o spirits of salts na casa da dela. e você tem o depoimento do filho, né, e o Pois é. estado em que o filho chegou em casa. E o juiz cedendo a guarda para a mãe. E o fato de que eu imagino que depois que a criança que sobreviveu tenha saído da casa, ele tenha começado a melhorar, não tenha morrido Ele também. não morreu. É. Então, assim, é possível que, tipo, ela não tenha tido direito a um julgamento, ela não tenha tido acesso a um julgamento justo, e ela tinha o direito de ter um julgamento justo, por pior pessoa que ela seja, e ela não teve isso, mas é possível que ela não tenha recebido um julgamento justo e tenha sido culpada, isso não é impossível, eu É isso diria. que eu acho que aconteceu. É, Até porque eu acho que muitas mulheres na época mesmo, elas ficavam presas dentro de casa, é. com as crianças, fazendo aquele tipo de trabalho que não é um trabalho que é fulfilling, como é que eu falo? Recompensador. Não é um trabalho que é recompensador para todas as Ou mulheres. gratificante, né. É. Exatamente, tem mulheres que acham esse trabalho extremamente gratificante, tem mulheres que não, que precisam de mais, que queriam mais. Só que a época não permitia que essas mulheres tivessem mais. E eu sempre fico pensando, e por experiência própria de mulheres que eu conheço, né, de épocas mais antigas aí, né, da época das nossas avós, de quantas mulheres não eram sádicas com os filhos, porque era onde elas tinham poder. Elas só tinham poder dentro de casa. Então, dentro de casa, elas eram o ditador, elas eram o líder máximo, a autoridade máxima. É. E eu acho que muitas mulheres ficavam ressentidas com a situação e descontavam nos filhos. E a gente não fala isso no sentido de justificar, tá, gente, nada justifica, mas, são Nada. pessoas que hoje provavelmente não teriam filhos, ou Eu que tô pelo menos falando teriam a opção, né. eu tô falando isso simplesmente para analisar o que acontecia na época, não para justificar. É. Nada justifica você maltratar uma criança, gente, pelo amor de Deus. Até porque a Nada. criança não tem nada a ver com o momento em que ela foi gerada, com a sociedade, Exatamente, nada. não. É, Criança tem que ser cuidada e um pouquinho mimada. Criança tem que estar sempre criança e animal tem que ser muito bem cuidada e sempre um pouquinho mimada, sim, entendeu? sim. Porque é assim mesmo, mas, o que eu fico imaginando é que muitas mulheres se sentiam presas, eu penso isso já faz muito tempo, com relação a mães de serial killers, que a gente ouve falar de como elas eram terríveis, sádicas e tal, e eu fico pensando, às vezes, eu vejo pessoas, assim, de uma certa idade
que tinham vontade de ser mais, mas a época não permitia. E homens também, homens que não queriam, né, ter o peso de cuidar da casa e dos filhos sozinhos, né, de ser o único provedor, e tiveram que sempre batalhar sem nunca ter um dia de um dia para saúde mental deles. Eles estavam batalhando porque toda a comida da família caía na responsabilidade deles. Então eu fico imaginando se muita gente não era sádica realmente porque ressentia os filhos, tinha ressentimento, tinha mágoa dos filhos da situação. Não sei, um Pode ser, pensamento. pode ser. Conta pra gente o que vocês acham. Contem suas teorias, queremos saber. Por favor. Tem um fun fact sobre esse caso. Existe uma aparição que pode ser vista em uma das janelas da prisão, da Fremantle Prison, onde o vidro é liso e não tem nenhuma textura, forma, é um vidro completamente liso. Mas quando você está do lado de fora da prisão, você vê uma suposta aparição que os rumores dizem que é a Martha Rendell cuidando da prisão onde ela foi enforcada. Eita, a gente vai Eu colocar a quero foto aqui. acreditar. Eu quero acreditar nessa versão. Eu também quero acreditar. Essa versão, a gente já pode, assim, decidir aqui que a aparição é isso mesmo. Que a É, mancha não é uma mancha, é uma aparição. é uma aparição. Mais do que uma mancha, uma aparição, uma mancha com contexto. Mais do que uma mancha, uma serial killer. Uma serial killer. E é isso, gente. Todas as fontes que eu usei para esse episódio estão na descrição desse vídeo. Uma dessas fontes foi esse livro aqui, que é o Big Book of Serial Killers, do Jack Rosewood. Ele é só uma enciclopédia, assim, mas ele tem uma descrição legal dos casos e foi assim que eu comecei a pesquisa. Então, para quem quiser, tá aí a indicação do livro e todas as fontes estão aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pela paciência, pelo carinho. E a gente se vê amanhã, porque tem episódio saindo. A não ser que você seja nosso apoiador. Aí, mais tarde, tem vídeo saindo exclusivamente para você, porque você provavelmente recebeu esse vídeo no meio da semana. E é Exato. isso. Tchau. Tchau, tchau. A gente não sabe nem começar nem encerrar. Não. Aí fica. Mas E o tchau. meio ficou legal, vai. Mas o importante é que o caso tá aí. O caso tá Importante é o interessante. Eu miolo. adorei. O importante é o miolo. E um beijo, gente. Tchau, tchau.